Graça e paz, queridos, amados irmãos, servos do Deus Altíssimo. Que maravilha que nós temos mais uma vez essa manhã a palavra do Senhor ao nosso coração, amém? Você é um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado, porque tem uma palavra de Deus. E Deus nos conforta todo dia. Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu todo dia eu falo com Deus. E Deus fala comigo. Aí há aqueles irmãos que têm aqueles ciúmes, né? Aquelas pessoas que têm aqueles ciúmes, aqueles outros que não entendem. Diz como é que pode Deus falar com você todo dia. Ô meu irmão, vamos prestar atenção. Você mora numa casa, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos e irmãs. Como é que você acorda seu dia e não fala com ninguém na sua casa? Quer dizer, como é que você passa o dia inteiro e você não fala com seu pai ou com sua mãe? Então você não mora nessa casa, né? Então é assim somos nós que servimos a Deus. Se nós estamos na casa de Deus, dentro dessa grande família do Senhor, habitando com Ele, certamente eu tenho a intimidade de falar com Ele todo dia, porque nós estamos juntos. Entendeu agora? Se você não está falando, você está em outro lugar. Não está dentro dessa grande família de Deus. Tá certo? Eu sou o Bispo Adagmilton, eu trago para você aqui a palavra do dia, e Deus vai abençoar a sua vida e vai derramar graça. Nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, um pouquinho sobre a sabedoria e sobre os dias na terra, são encurtados, os dias como é que são. Vamos ver aqui agora o texto, Provérbios, capítulo 9. Primeiro diz assim o versículo 9, 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Então, a Bíblia ela já vem dizendo para mim aqui uma coisa bastante assim importante. Dá o ensinamento ao justo, meu querido, e ele crescerá mais. Orienta ele e ele terá muito mais prudência. Então, alguém que recebe instrução, alguém que é instruído, alguém que é orientado por Deus, ele tende a crescer. Ele tende a se manifestar a bênção de Deus. Ó, você vê aqui, ó, dá instrução ao sábio, ele será mais sábio. Quer dizer, instrui aí o justo, aí ele terá uma vida de sabedoria maior. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, quanto mais eu recebo ensinamento, eu cresço no entendimento. Porque quanto mais eu ouço a palavra de Deus, eu cresço em entendimento. Quanto mais eu sou instruído, mais sábio eu fico. Isso é o caminho da palavra. Não tem outro jeito para ser assim. Isso aqui, a palavra que eu estou lendo para você, não se aprende em faculdade, meu irmão. A faculdade de Deus é você e Deus. Deus te ensinando, o Espírito Santo ensinando você. É na casa do Senhor, recebendo a mensagem, a palavra lá é a faculdade do crente. É ali que o crente cresce. É dentro da sua casa, fazendo os cultos, abrindo a Bíblia, orientando os seus ali com a palavra. E aí disse a Bíblia aqui abaixo, que o temor, meu querido, é o princípio da sabedoria. Quer dizer, eu me torno uma pessoa com sabedoria quando eu tenho, meu irmão, temor. E aí vem a sequência do texto, que é bastante importante, ele disse, e a ciência do santo é a prudência. Quer dizer, um crente, um servo, um santo de Deus, que a Bíblia está falando santo aqui, é eu e você. É aqueles que têm a santidade da palavra. A palavra de Deus é santa, ela está em você, você é santo de Deus. Então, o santo de Deus, a ciência, nele produz prudência. Preste atenção que é ciência. Falando humanamente com a ciência humana. O que o cientista faz? Ele pesquisa. E ele pesquisando, ele encontra ali como não deixar uma doença prosseguir. Como paralisar ela antes. Como evitá-la. Como não deixar aquilo se tornar um grande surto. Então você vê que a ciência dele produz uma prudência. Não foi assim na pandemia aqui que nós estamos vivendo, os cientistas orientando os governos como tentar parar essa enfermidade,
tentando diminuir, disseminar ela através de atitude, de ações, de prudência. Então a ciência nos traz prudência. E dentro da palavra de Deus não é diferente. Quanto mais eu presto atenção em tudo e examino aquilo que pode me causar dano e o que não pode me causar. Por exemplo, você está vendo um grupo de irmãos ali com converser, vivem em roda de escarnecedor. Nós já temos o livro de Salmos, capítulo 1, que nós não devemos estar nas rodas de escarnecedor, porque cientificamente eu já tenho uma palavra que vai produzir minha ciência. Né? Já tenho essa ciência da palavra. Então eu vou me tornar prudente. Então, exemplo, você está vendo ali um grupo de irmãos que gosta de falar mal do outro, e você está lá no meio fazendo o que lá? Que prudência você tem? Primeira coisa que você deveria fazer era repreendê-los, para mostrar que você é uma pessoa prudente, você não aceita aquele conceito deles, aquela direção, o repreendia e se afastava do meio deles. Com os tais nem andais, a Bíblia fala. Então, a ciência, ela produz, meu querido amado, a prudência. Então, quando eu observo, exemplo, você chega atrasado nos cultos, como que você vai ter um culto agradável a Deus? Você nem participou da primeira oração, tudo que é primeiro é importantíssimo, não participou do primeiro louvor, não participou da primeira mensagem dada, chega como caindo de paraquedas no meio do culto. Que prudência tem você nisso? Nenhuma. Então a palavra, ela é repleta de ensinamentos para me instruir. Instrui o sábio, mais sábio ele será. Ensina o justo e ele crescerá. É o que o texto nos disse aqui. Eu preciso ter esses ensinamentos de Deus, esse crescimento. Olha só, eu ainda tenho um texto aqui para você, que eu falei também logo no princípio da minha introdução aí, que eu ia falar sobre encurtamento dos tempos na Terra. Olha só, meu irmão, às vezes falta um pouquinho de entendimento, né? Quando eu não tenho a palavra. Capítulo 10, versículo 27, diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então eu estou aqui no mesmo caminho do versículo 10, ó, aqui 10, 9, 10 e 10, 27. É a mesma coisa, ele diz aqui, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aí no capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu quero viver mais, eu já vou temer, é um princípio de ser sábio. E aí a Bíblia diz que aquele que teme a Deus, Deus aumenta os dias deles. E aqueles que são ímpios, aqueles que são perversos, aqueles que são malignos, aqueles que são contrários à palavra, aqueles que gostam de viver em confusão e luta, será abreviado os dias. Viverá pouco tempo na terra. Você ainda tem 2 direitos na terra. Ó, 2 coisas maravilhosas que Deus concedeu para mim e você. Depois de servir a Ele, que essa é a coisa mais maravilhosa na terra, servir a Deus. Isso aí meu querido, é a bênção. Eu fui escolhido para isso, você tem que glorificar por isso. Glorificar porque você foi escolhido para servir a Deus. Isso já é um ponto. Aí, vamos às 2 coisas que eu falei para você. Meu irmão, você tem 2 direitos importantíssimos na terra dado por Deus. Um deles é que você viva muito tempo na terra. Que envelheça aqui. A Bíblia não diz assim, você será jovem e morrerá. Ele não diz assim, você será um homem maduro e morrerá. Ele diz, será velhos e na velhice ainda darão frutos. Olha só, ele determinou que nós envelhecêssemos, ficássemos velhos, quer dizer, gozasse da terra. A Bíblia fala que Jó viveu fartos de dias. Davi também viveu a sua velhice. Abraão também viveu a sua velhice. E assim sucessivamente tantos outros homens da Bíblia. Observe, se você for ver para trás, Saul foi um homem que não teve amor, não teve temor a Deus, viveu pouco tempo. Morreu a espada, partiu da terra. Tá vendo? Então, essa é a primeira coisa. Deus quer que eu viva muito tempo na terra. Que eu viva bem, que eu tenha de tudo que eu preciso. Que também não adianta viver tanto tempo na terra sofrendo, né? Isso para quem teme a Deus não vai sofrer como outros sofrem. Vai ter lutas, vai ter batalha e Deus o livrará de todas. Segundo ponto, aí já não é mais aqui. Agora é na eternidade. Eu tenho o direito de ir para a eternidade quando eu tenho esse temor a Deus, de viver esse tempo na terra, envelhecer e depois partir para a glória e viver para sempre, como a Bíblia fala para nós, viver para sempre. Aí talvez você me pergunta, pastor, mas alguns que servem a Deus morreu antes também. Sim, irmão, acontece, a morte está na terra, a morte está aí, o pecado tomou a terra inteira e por causa do pecado tem a morte.
Então é por causa da desobediência, quer dizer, por falta de temor que houve, hoje alguns de nós morrem antes, morrem mais cedo, quer dizer, nem morre, dorme, né? Os que são de Cristo, os que são ali chamados por Deus, eles dormem no Senhor e vão para a eternidade. Tá certo? Você entendeu aí essa grande vitória? Não encurta seus dias, não, meu irmão. Não seja como ímpio, não abrevia seus dias, não. Seja como um sábio, tenha temor. Você está fazendo loucura aí, olha, para com essa loucura, pede perdão a Deus aí, começa a instruir um, instruir outro, seja uma pessoa sábia e a vitória será sua. Tá certo? Eu agradeço muito pela sua presença aqui, você senhora, você senhor, você jovem, você amada, você amado de Deus, vocês que até as crianças que estão assistindo aí sejam abençoados, porque essa palavra aqui ela engloba todo mundo, chega para qualquer um. Eu tenho o direito de ser abençoado e você também. Ô meu querido, esse foi o dever que Deus me deu de trazer a palavra para você. Você também aí, meu irmão, receba essa palavra, compartilhe ela com outros. Olha, dá o seu like aí, ajuda o canal a prosseguir e se você que não é inscrito ainda, se inscreve. Tá bom? Faça seus comentários como você quiser e Deus abençoe sua vida e lhe dê muita paz. Até a próxima palavra do dia. Deus abençoe.